Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O evangelho de hoje, deste sábado, é retirado de São Mateus, capítulo 9, versos do 14 ao 17. Jesus dá um ensinamento sobre o jejum e também sobre o acolhimento do reino na nossa vida. Veja o que Jesus vai dizer a partir de uma pergunta que os discípulos de João Batista fazem. Os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então assim eles jejuarão. Aqui Jesus está dando um ensinamento, uma fala sobre a sua morte. Ele já está falando sobre a sua morte. Perguntaram: por que teus discípulos não jejuam? Jesus está dizendo: porque eu estou com eles ainda. Jesus é o noivo. E quando o noivo está na festa, as pessoas comem e bebem. Então não fazem jejum numa festa de casamento. Só que Jesus diz que ele será tirado do meio deles. Aí sim eles praticarão jejum. Ou seja, depois que Jesus for morto, os apóstolos começarão a praticar, a viver a prática do jejum. Porque o próprio Jesus ensinou isso lá no capítulo 6 de São Mateus, no Sermão da Montanha. Quando Jesus vai dizer que quando fores fazer vossas práticas de piedade, não façam na frente dos homens, tipo orar na frente dos homens, nas esquinas das praças, jejuar e fazer caridade, dar esmolas. Então Jesus ensinou isso. Só que enquanto Jesus estava com eles, não fazia sentido eles jejuarem. Depois é dito: ninguém coloca remendo novo em pano velho, em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Então Jesus está dizendo que para acolher o reino de Deus é necessário nós nos convertermos. Por isso é dito no princípio do Evangelho de São Marcos, Jesus vai dizer isso: convertei-vos e crede no Evangelho. A gente tem que se converter e crer no Evangelho. Seria um absurdo a gente pensar que primeiro a gente teria que crer somente para depois se converter. Não, a gente se converte. A gente recebe o reino, muda de vida, existe uma metanoia e a gente passa a crer em Jesus, a partir desse acolhimento do Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus, o Evangelho é o anúncio da boa notícia, o Evangelho é o próprio Cristo. Então a gente acolhe Cristo na nossa vida e a partir daí a gente passa a crer verdadeiramente. Não é aquela fé inicial de uma atitude a partir da graça atual que Deus realiza, que abre o nosso coração para acolher o reino. Mas é a fé salvífica, a fé que também passa pela nossa consciência, passa pelo nosso entendimento. Como assim, Denis? Fé fazer parte de entendimento? Sim, a gente precisa entender, estudar, compreender a palavra de Deus para daí sim nós crermos naquilo que nós estamos lendo. Então a conversão é o primeiro passo e depois a abertura ao conhecimento da palavra de Deus. E Jesus continua para reforçar o exemplo, ele vai dizer: também não se pode colocar vinho novo, ou seja, a palavra de Deus, o reino de Deus, em odres velhos, senão os odres se arrebentam e o vinho se derrama e os odres se perdem. Então, o reino de Deus é tão maravilhoso, tão extraordinário, é como esse vinho novo que não pode ser colocado no odre velho, ou seja, na pessoa velha, no homem velho. Entendeu? Porque senão o vinho a pressão do vinho faz o odre estourar e se perde o vinho, pérolas lançadas aos porcos, e se perde também o homem velho, o odre velho. Por isso Jesus vai dizer: mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservarão. Então é necessário a conversão para depois o acolhimento do reino, o estudo da palavra, da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nós possamos pedir a Deus essa graça, a graça da conversão, para podermos assim acolhermos, como odres novos, o Evangelho de Deus, o reino de Deus, que será derramado dentro de nós. Amém. Deus abençoe você. Dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com teus amigos e vamos evangelizar. Amém.